paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu vos apresento o meu testemunho, um testemunho evangélico de fé, baseado na palavra de Deus, irmãos. É um testemunho evangélico que tem a base na palavra de Deus. Eu vou contar ele e depois vou mostrar uns versículos que se assemelham muito, irmãos. Se assemelham muito com o testemunho que eu vou contar. Irmãos, o testemunho é esse. Eu tinha uma bicicleta, irmãos, e ela ficava num condomínio com os carros. Ela não estava trancada em nada, só a roda presa. E era de noite. Quando eu fui dormir, irmãos, ela estava lá ainda. Depois, na madrugada, o ladrão roubou ela, entrou pela entrada do condomínio porque não tinha porteiro, roubou ela e levou, dia 30 de abril. Então, irmãos, quando foi de manhã, que eu olhei e não estava lá, aí eu fui orar, pedi a Deus: Deus, permita ter minha bicicleta de volta, Pai, se for da tua vontade. Irmãos, aí quando foi depois, uns 10 dias, acredito, uns 10 dias, o carregador da minha mãe, ele queimou e ela mandou eu ir no homem que consertava celular para ele ver o carregador. Quando eu fui lá, tinha um homem lá sentado e minha bicicleta estava lá. Tinha umas adesivozinhos, estava toda um pouco acabada. E eu me lembrei que eu tinha pedido a Deus, se fosse da vontade dele, ele me mostrasse para onde estava a bicicleta, o homem, para devolver, o homem me dar a bicicleta de volta, né? Irmãos, eu tinha dito para ele: Pai, se o Senhor me permitir ter a bicicleta de volta, eu vou dar um testemunho. Irmãos, eu já tinha sonhado já. Eu acredito que era Deus falando comigo e eu não estava entendendo. Eu tinha sonhado com os ladrões levando minha bicicleta. E depois, outro dia, eu tinha sonhado com a minha bicicleta de volta, faltando algumas peças, mas estava de volta. Eu não tinha entendido. Quando fui lá, estava lá a bicicleta com o homem. Aí ele devolveu, ficou inventando uma história já e devolveu. E eu ainda tinha dito para Deus: Pai, filmagem é errado, Pai. Se filmagem é errado, eu não preciso olhar nas câmeras não, Pai. Eu acredito que o Senhor pode mandar ela de volta, mas se for da tua vontade. E hoje ela está de volta, gente. Eu quero vos apresentar uns versículos que se assemelham muito com esse testemunho e que vocês podem ser edificados através desses versículos, né, de fé. Primeiro, Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 7, 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ele mostra, irmãos, que se vocês buscarem em oração, vocês encontram. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O que ele fala, irmãos? Peçam com fé. Vocês não podem pedir com fé: Pai, permita ter isso, eu preciso, mas será que o Senhor pode dar, Pai? Você tem que ficar duvidando, irmãos. Não, pode não. Ele diz: peça, porém com fé. Como é que você vai orar sem fé? Aí é que não recebe. 1 João 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos,
sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Irmãos, ele também mostra que a gente pede, mas de acordo com a vontade de Deus. Porque a gente não pode pedir para ele, ficar pedindo, insistindo, se ele não quer fazer, né? Um exemplo que eu posso dar é Jesus Cristo. O que ele falou? Pai, afasta, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele não saiu pedindo, ele disse, mas seja feita a sua vontade. O outro que ele diz, e se sabemos que não houve em tudo, alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, se nós temos fé que ele nos ouve, também temos fé que nós podemos receber, né, irmão? Vou mostrar um outro versículo, Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tem um modo de pedir também, né, irmão? Você não pode pedir, ficar pedindo coisa que não convém, coisa que não é necessária. 6 pontos, irmãos, que ele mostra. Peça com fé. O outro, peça se for da vontade do Pai. E outro, peça da maneira certa, né? Não pode pedir errado, que nem aqui, Tiago 4,3. Irmãos, eu quero mostrar uma parábola para vocês também. É a do juiz injusto, que está em Lucas 18. Mas antes, irmãos, eu quero mostrar o exemplo de Samuel aqui. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel 16:1. Olha, irmãos, ele prova. Samuel estava intercedendo por Saul, mas Deus já tinha rejeitado. É um exemplo que pode mostrar, né? Aqui, Lucas 18, versículo 1 ao 8, mostra a parábola do juiz injusto. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isso é Jesus falando, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Versículo 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso é Jesus falando, irmãos, uma parábola. O juiz injusto e a mulher ficou aperreando o juiz. É como se o juiz, irmãos, fosse Deus. Não que Deus não é injusto, né, irmãos? Mas minha parábola é como se Deus fosse o juiz e a mulher é que clama, irmãos. Ele prova que vocês têm que clamar, têm que pedir, fique orando, que se for da vontade de Deus, Ele dá o que vocês pedem, porém peçam com fé. Senão, não tem como pedir sem fé, irmãos. Irmãos, esta é a palavra, o testemunho que eu queria trazer a vocês, irmãos. Eu espero que isso ajude a vocês, né? Sobre a fé. Espero que ajude, irmãos. E é uma honra estar apresentando isso para vocês, irmãos. Agradeço. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco para todos sempre. Amém.